Eu quero começar contando algo que talvez se pareça com a sua própria história. Havia um homem que amava a Deus. Ele frequentava a igreja, conhecia versículos, orava antes das refeições, pedia direção nas decisões importantes. Aos olhos de todos, era alguém espiritual. Mas por dentro, havia um vazio silencioso que ele não sabia explicar. Ele acreditava em Deus Pai, honrava o nome de Jesus. Mas quando ouvia alguém falar sobre o Espírito Santo como amigo, como presença constante, como companheiro diário, ele se sentia distante dessa experiência. Ele não duvidava da existência do Espírito, ele apenas não sabia como se aproximar. E talvez essa seja a sua realidade. Você acredita, você respeita, você ora. Mas intimidade é outra coisa. Intimidade não é apenas conhecer sobre alguém, é caminhar com alguém, é reconhecer a voz, é perceber a direção, é sentir quando ele se alegra, quando ele entristece, quando ele quer conduzir você a um nível mais profundo. O Espírito Santo não foi enviado apenas para ser um conceito teológico. Ele foi enviado para ser presença constante. Jesus declarou em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Observe a palavra, ensinará. Isso implica relacionamento contínuo. Ensino exige proximidade, exige convivência, exige escuta. Mas aqui está a pergunta que precisa ser feita com sinceridade. Você tem tratado o Espírito Santo como presença ou apenas como emergência? Muitas pessoas só buscam o Espírito quando precisam de consolo imediato, quando a ansiedade aperta, quando a decisão é difícil, quando o medo surge. Mas a amizade íntima não funciona assim. Você não constrói intimidade apenas nos momentos de crise. Você constrói intimidade na constância. E aqui começa o primeiro passo. Mas antes de revelá-lo claramente, preciso que você entenda algo profundo. O Espírito Santo é sensível. Ele não invade, ele não força, ele não compete com o barulho que você escolhe manter. Ele é Deus, mas escolhe se manifestar onde há espaço. E é aqui que muitos travam, porque desejam profundidade espiritual, mas não reorganizam a vida para permitir essa profundidade. Vivemos em uma geração saturada de estímulos, informação constante, distrações intermináveis, ruído mental permanente. E no meio desse ruído, a voz suave do Espírito é ignorada não por rejeição direta, mas por falta de atenção. Amizade exige atenção. Talvez você já tenha sentido algo assim, um leve incômodo ao falar algo que não deveria. Uma paz inexplicável ao tomar certa decisão, uma impressão insistente para ajudar alguém, uma vontade repentina de orar por uma pessoa específica. Esses momentos não são coincidência emocional, muitas vezes são sussurros do Espírito. Mas para reconhecer esses sussurros é necessário sensibilidade. E sensibilidade não nasce do acaso, nasce de prioridade. O primeiro passo para se tornar amigo íntimo do Espírito Santo é desenvolver consciência da sua presença. Parece simples, mas não é superficial. Consciência muda comportamento. Quando você sabe que alguém importante está ao seu lado, você age diferente, fala diferente, decide diferente. Quando você tem consciência constante da presença do Espírito, sua vida ganha outro nível de reverência e direcionamento. Mas aqui surge um confronto necessário. Você vive o seu dia como se o Espírito estivesse com você em cada conversa, em cada decisão financeira, em cada discussão familiar, em cada pensamento solitário? Ou você compartimenta sua espiritualidade em horários específicos? A amizade não é compartimentalizada. E aqui entra a reflexão que muitos evitam. Talvez o Espírito Santo não pareça distante porque ele se afastou, mas porque você se tornou distraído. Não é acusação, é despertar. Você não constrói intimidade apenas falando. Você constrói intimidade ouvindo, e ouvir exige silêncio interior. Talvez você esteja dizendo, mas eu oro.
Sim, você ora, mas você escuta, ou suas orações são monólogos acelerados, onde você apresenta pedidos e encerra rapidamente? O Espírito ensina, mas para ensinar, ele precisa encontrar espaço. E aqui está algo que pode mudar sua prática espiritual. Amizade com o Espírito não começa com manifestações extraordinárias. Começa com pequenos momentos de atenção consciente durante o dia. Ao acordar, reconhecer: Espírito Santo, guia meus pensamentos hoje. Antes de uma conversa difícil, Espírito Santo, coloca palavras certas na minha boca. Ao sentir ansiedade, Espírito Santo estabiliza meu interior. Essa prática simples começa a transformar sua percepção. Você deixa de viver sozinho e passa a viver acompanhado. E quanto mais você reconhece, mais você percebe. Agora, permita-me abrir algo que talvez toque profundamente seu coração. Muitas pessoas desejam dons, experiências sobrenaturais, sinais visíveis, mas não desejam relacionamento constante. Querem poder, mas não querem proximidade. Querem manifestações, mas não querem disciplina de comunhão. O Espírito Santo não é ferramenta, ele é pessoa divina. E a amizade verdadeira não é utilitária, é relacional. Se você quer se tornar amigo íntimo do Espírito Santo, precisa desejar a presença mais do que os benefícios. Precisa desejar comunhão mais do que respostas rápidas. Precisa desejar transformação mais do que experiências emocionais. E é aqui que eu quero convidar você a fazer algo simples, mas profundo. Se você realmente deseja desenvolver consciência diária da presença do Espírito, escreva nos comentários como um ato de decisão: escolho viver consciente da tua presença, Espírito Santo. Não escreva por impulso. Escreva se isso for um compromisso sincero, porque consciência é o primeiro degrau da intimidade. E talvez agora você esteja percebendo algo importante. Você não precisa esperar sentir algo extraordinário para começar. Você começa pela decisão de reconhecer. Mas há um segundo passo que aprofunda essa consciência, porque reconhecer a presença é o início, mas permitir transformação é o avanço. E aqui deixo um ponto aberto que será decisivo para os próximos passos. O Espírito Santo não apenas acompanha você, ele deseja ajustar áreas que você talvez esteja resistindo em entregar. Intimidade verdadeira envolve confiança, e confiança envolve entrega. Se o primeiro passo para se tornar amigo íntimo do Espírito Santo é desenvolver consciência da presença dele, o segundo passo é ainda mais profundo e talvez mais desafiador: remover as barreiras internas que impedem a intimidade. Porque você pode reconhecer que ele está presente e ainda assim manter portas fechadas. A amizade verdadeira não se constrói apenas com proximidade física ou espiritual. Ela se constrói com transparência. E aqui está uma verdade que poucos gostam de admitir. Muitas vezes queremos a companhia do Espírito, mas resistimos à transformação que essa companhia exige. O Espírito Santo é consolador, sim, mas ele também é aquele que convence, que corrige, que ajusta, que alinha. Ele não expõe para humilhar, ele revela para curar. Mas para que a cura aconteça, a ferida precisa ser mostrada. E aqui começa o confronto silencioso. Existem áreas da sua vida que você evita levar completamente para a presença de Deus? Pensamentos recorrentes que você prefere justificar? Atitudes que você chama de meu jeito, mas que no fundo sabe que precisam ser ajustadas? Relacionamentos que você mantém mesmo sentindo um desconforto espiritual constante? A amizade íntima com o Espírito exige espaço limpo. Não perfeição, mas disposição. Davi orou no Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Perceba a ousadia dessa oração. Ele não pediu apenas bênção. Ele pediu sondagem. Ele não pediu apenas proteção. Ele pediu exposição interior. Isso é intimidade.
Porque você só permite que alguém examine profundamente aquilo que você confia plenamente. Talvez você esteja percebendo agora que sua relação com o Espírito Santo tem sido respeitosa, mas superficial. Você fala com ele, mas evita certos assuntos. Você busca direção, mas resiste quando a direção confronta seu orgulho. Você pede paz, mas não quer abrir mão de hábitos que alimentam a ansiedade. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza pastoral. O Espírito Santo não se afasta por fragilidade sua. Ele se entristece com resistência contínua. Existe uma diferença entre lutar contra uma fraqueza e justificar uma desobediência. Quando você luta, ele fortalece. Quando você justifica, você cria distância. Talvez você já tenha sentido aquele leve incômodo interior depois de uma atitude precipitada. Aquela sensação de que algo não está alinhado. Muitas vezes, isso é o Espírito convidando você a ajustar o rumo. Mas o que fazemos? Ignoramos, distraímos, racionalizamos. E cada vez que ignoramos, nossa sensibilidade diminui um pouco. Não porque ele se afastou, mas porque nossa percepção foi endurecendo. Aqui está um ponto crucial. Intimidade exige sensibilidade, e sensibilidade exige arrependimento rápido. Arrependimento não é vergonha prolongada, é retorno imediato. É perceber o desalinhamento e dizer, Espírito Santo, eu reconheço, ajusta-me. Sem justificativas longas, sem defesas internas, sem transferir culpa. Talvez você esteja carregando algo que nunca confessou sinceramente diante de Deus. Uma mágoa guardada, um padrão escondido, um vício silencioso, uma postura orgulhosa. E enquanto isso permanece intocado, a profundidade da amizade fica limitada. Não porque o Espírito rejeita você, mas porque você ainda não abriu completamente o espaço. E deixe-me falar algo que pode libertar você agora. O Espírito Santo não se aproxima apenas das suas forças. Ele se aproxima das suas vulnerabilidades entregues. Ele não exige que você esteja pronto. Ele pede que você esteja disponível. E talvez este seja o momento de uma decisão silenciosa dentro de você. Não pública, não performática, mas real. Existe algo que você precisa entregar. Existe uma área que você precisa permitir que seja tratada. Existe um padrão que você sabe que precisa ser confrontado. Amizade íntima não suporta máscaras permanentes. E aqui entra um detalhe importante para a sua saúde emocional também. Muitas ansiedades persistem porque existem conflitos internos não resolvidos, culpa não tratada, posturas não ajustadas, relações quebradas que você evita restaurar. Quando você permite que o Espírito conduza a ajustes, a alívio, a leveza, a clareza. Porque comunhão profunda traz paz consistente. Mas eu preciso alertar você sobre algo que muitos experimentam nesse processo. Quando você começa a buscar intimidade verdadeira com o Espírito, você pode sentir desconforto inicial. Não porque está errado, mas porque áreas escondidas começam a ser iluminadas. E luz pode incomodar antes de curar. Não fuja desse processo. Porque o terceiro passo é justamente sobre desenvolver confiança ativa na direção do Espírito. E não é possível confiar plenamente enquanto ainda existem áreas escondidas. Talvez agora você esteja entendendo que a amizade com o Espírito Santo não é sobre emoção constante, é sobre alinhamento progressivo. É sobre permitir que ele participe de decisões práticas, ajustes de caráter, escolhas diárias. E aqui deixo uma pergunta que você precisa responder internamente antes de avançarmos. Você quer apenas sentir a presença ou quer ser transformado pela presença? Porque essas duas coisas não são iguais. Agora entramos em um território que separa admiração de intimidade real. Você já reconheceu a presença, já entendeu que precisa remover barreiras internas, mas existe um terceiro passo que transforma tudo. Aprender a ouvir
e obedecer à direção do Espírito Santo, mesmo quando essa direção confronta sua lógica imediata. Porque a amizade verdadeira não é apenas conversar, é confiar. E confiança é testada quando a orientação recebida não coincide com o que você gostaria de fazer. O Espírito Santo fala, nem sempre com voz audível. Na maioria das vezes, ele se manifesta por impressões profundas, convicções internas, paz ou ausência dela, alinhamento com a palavra, direcionamentos persistentes. Mas aqui está o problema. Muitas pessoas querem ouvir, mas não querem obedecer. E quando a obediência é seletiva, a intimidade não amadurece. Talvez você já tenha vivido isso. Uma convicção clara para perdoar alguém, mas você adiou. Uma direção para encerrar um relacionamento prejudicial, mas você resistiu. Uma orientação para iniciar algo novo, mas o medo falou mais alto. Uma sensação de que deveria pedir perdão, mas o orgulho impediu. Cada vez que a direção é ignorada, a sensibilidade diminui um pouco. Não porque o Espírito deixa de falar, mas porque você se acostuma a não responder. Jesus disse em João 16:13, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Observe a palavra, guiará. Guia pressupõe movimento, pressupõe caminhada, pressupõe resposta. O Espírito não apenas informa, ele conduz. Mas condução exige submissão voluntária. E aqui está uma verdade que precisa ser absorvida com maturidade. Muitas vezes você pedirá direção a Deus, mas quando a resposta vier, ela exigirá desconforto, exigirá mudança de postura, exigirá sair da zona de segurança emocional. Amizade com o Espírito Santo não é apenas sentir paz, é seguir a direção. E talvez o maior teste de intimidade seja obedecer quando ninguém está vendo. Obedecer no pensamento, obedecer na atitude, obedecer na escolha silenciosa. Porque é fácil declarar que quer ser amigo íntimo do Espírito. Difícil é permitir que ele interfira em decisões práticas, finanças, relacionamentos, prioridades, agenda, hábitos diários. Você quer intimidade? Então prepare-se para realinhamento constante. Mas aqui há algo libertador. A direção do Espírito nunca visa controlar você, mas proteger seu propósito. Quantas decisões precipitadas poderiam ter sido evitadas se você tivesse obedecido àquela inquietação interior? Quantos conflitos familiares poderiam ter sido prevenidos se você tivesse seguido aquela impressão de ficar em silêncio? Quantas oportunidades perdidas poderiam ter sido abraçadas se você tivesse confiado naquela paz inexplicável? A direção do Espírito muitas vezes vem como um sussurro, não como um grito. E sussurros exigem proximidade. Talvez você esteja pensando, mas como diferenciar a voz do Espírito dos meus próprios pensamentos? Essa é uma pergunta legítima, e aqui está um princípio fundamental. A direção do Espírito sempre estará alinhada com a palavra, produzirá fruto de paz e conduzirá você para a maturidade, não para orgulho, não para impulsividade, não para confusão. O Espírito nunca contradiz a Escritura, nunca alimenta vingança, nunca incentiva desordem, nunca promove egoísmo disfarçado de espiritualidade. E aqui entra um ponto importante para a sua saúde emocional. Obedecer à direção do Espírito traz estabilidade mental, porque você para de viver baseado apenas em emoções variáveis e passa a viver guiado por convicção espiritual. Ansiedade diminui quando decisões são tomadas com clareza interior. Confusão reduz quando há alinhamento. Insegurança enfraquece quando você sabe que está seguindo direção divina. Mas há um detalhe crucial. A obediência precisa ser imediata. Adiar constantemente é uma forma sutil de desobediência. E intimidade não cresce com atrasos repetidos. Talvez agora o Espírito esteja trazendo à sua memória algo específico. Uma conversa que precisa acontecer. Um hábito que precisa ser interrompido.
uma atitude que precisa ser ajustada, uma iniciativa que precisa ser tomada. Não ignore, porque cada passo de obediência aprofunda a amizade. E aqui há algo que muitos não percebem. Quanto mais você obedece, mais clareza recebe. Quanto mais responde, mais sensibilidade desenvolve. Quanto mais confia, mais estabilidade experimenta. Mas se você insiste em pedir sinais extraordinários, enquanto ignora direções simples, o crescimento estagna. A amizade íntima não é construída em eventos grandiosos, mas em fidelidade diária. E deixe-me abrir um ponto que será essencial para o próximo passo. Obedecer à direção do Espírito muda sua identidade interna. Você começa a se enxergar como alguém guiado, não perdido, como alguém acompanhado, não sozinho, como alguém protegido, não vulnerável. Isso transforma sua postura diante da vida. E é aqui que muitos percebem algo extraordinário. A presença do Espírito não é apenas consolo, é capacitação. Mas ainda falta um quarto passo. Um passo que consolida todos os anteriores. Um passo que transforma relacionamento em parceria constante. E ele envolve algo que talvez você ainda não esteja praticando com intencionalidade. Agora chegamos ao quarto passo. E ele é o que transforma a amizade em parceria viva, constante e frutífera. Cooperar ativamente com o Espírito Santo. Até aqui você reconheceu a presença, removeu barreiras internas e começou a obedecer à direção. Mas existe um nível mais profundo de intimidade que muitos nunca experimentam. Não é apenas perceber o que o Espírito faz em você, é participar do que ele quer fazer através de você. Amigos íntimos não apenas conversam, eles constroem juntos. O Espírito Santo não foi enviado apenas para consolar seus dias difíceis ou orientar suas decisões pessoais. Ele também deseja manifestar o caráter de Cristo por meio da sua vida. Ele quer usar sua boca para encorajar, sua mente para trazer sabedoria, seu coração para liberar compaixão, sua postura para refletir equilíbrio. Mas aqui está a pergunta decisiva. Você está disponível para ser instrumento? Porque cooperar exige entrega prática. Em Atos 1:8, Jesus declarou: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas." Observe, receber poder não era o fim, era o meio. O objetivo era testemunhar, viver de forma que a presença do Espírito fosse percebida. O poder do Espírito não é para exibição espiritual, é para transformação prática. E aqui começa o aprofundamento da amizade. Quando você acorda não apenas dizendo "Espírito Santo me guia", mas também dizendo "Espírito Santo, usa-me. Usa minha paciência hoje. Usa minhas palavras hoje. Usa minhas decisões hoje. Usa minha influência hoje." Essa postura muda completamente sua espiritualidade. Ela deixa de ser centrada apenas nas suas necessidades e passa a incluir propósito. E propósito gera maturidade. Talvez você esteja enfrentando desafios na família. O Espírito pode querer usar você como ponto de equilíbrio. Talvez, no ambiente profissional, haja tensão constante. O Espírito pode querer usar sua postura como referência de serenidade. Talvez alguém próximo esteja emocionalmente sobrecarregado. O Espírito pode querer usar sua sensibilidade para oferecer apoio. Mas isso só acontece quando você coopera. Cooperar significa estar atento às oportunidades. Aquela impressão de enviar uma mensagem para alguém. Aquela vontade de orar por uma pessoa específica. Aquela convicção de agir com generosidade. Aquele impulso de permanecer em silêncio quando todos querem reagir. Pequenos atos de obediência constroem grandes histórias de parceria. E aqui está algo que muitos descobrem tarde demais. A intimidade com o Espírito se aprofunda quando você participa da missão dele. Porque quando você começa a ver Deus usando sua vida, sua fé deixa de ser teoria e se torna experiência concreta. Você percebe que não está apenas sendo conduzido, está sendo envolvido.
Mas há um detalhe importante: cooperar não significa se tornar sobrecarregado espiritualmente. O espírito não exige desempenho, ele busca disponibilidade. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer alinhado. E isso também protege sua saúde emocional, porque quando você coopera com direção clara, você evita ativismo vazio. Evita assumir responsabilidades que não são suas. Aprende a dizer sim quando há paz. Aprende a dizer não quando há alerta interior. Amizade íntima com o Espírito Santo produz equilíbrio. Você não vive ansioso tentando provar algo. Não vive inseguro buscando validação constante. Não vive impulsivo tentando resolver tudo sozinho. Você aprende a caminhar no ritmo da direção divina. E aqui entra algo que poucos percebem. Quando você coopera com o Espírito, sua identidade é fortalecida. Você deixa de se enxergar apenas como alguém que precisa de ajuda e passa a se enxergar como alguém que também é canal de ajuda. Isso gera maturidade emocional. Isso fortalece a autoestima saudável. Isso traz senso de propósito. Mas ainda precisamos falar sobre algo essencial antes de concluirmos essa jornada, porque existe um perigo silencioso que pode surgir quando você começa a experimentar direção, parceria e frutos. O perigo da autossuficiência espiritual. Sim, é possível começar no espírito e aos poucos voltar a depender apenas de si mesmo. É possível experimentar momentos profundos e depois relaxar na disciplina. É possível sentir-se usado por Deus e deixar o orgulho se infiltrar de maneira sutil. E é por isso que a intimidade precisa ser cultivada continuamente. Agora precisamos consolidar tudo o que foi construído até aqui, porque conhecimento acumulado, sem compromisso prático, se dissolve com o tempo. Você já viu isso acontecer. Momentos intensos de inspiração que duram alguns dias. E depois, a rotina engole tudo novamente. Mas a amizade íntima com o Espírito Santo não pode ser sustentada por emoção passageira. Ela precisa ser firmada por decisão consciente. Vamos recapitular, não como teoria, mas como caminho de vida. Primeiro passo, consciência da presença. Viver sabendo que Ele está com você em cada detalhe do dia. Segundo passo, remover barreiras internas, permitir que Ele sonde, ajuste, trate. Terceiro passo, ouvir e obedecer, responder às direções, mesmo quando exigem desconforto. Quarto passo, cooperar ativamente, disponibilizar-se para ser instrumento, parceiro naquilo que Ele quer fazer. E agora vem algo decisivo, transformar esses 4 passos em prática diária, estruturada. Porque a amizade se constrói com constância. Talvez você esteja perguntando, como manter isso vivo no meio de uma rotina corrida? Trabalho, família, responsabilidades, pressões. É exatamente aí que a intimidade se prova real. Não é no retiro espiritual, é na terça-feira comum. Não é apenas no culto, é na reunião difícil. Não é apenas no momento de oração. É na conversa com o cônjuge, é na criação dos filhos, é na administração das finanças. É na resposta que você escolhe dar quando está cansado. A presença do Espírito não é limitada a ambientes religiosos, ela é constante, mas sua percepção precisa ser treinada. E aqui está uma prática simples, mas transformadora. Estabeleça marcos de consciência ao longo do dia. Ao acordar, reconhecimento. Antes de decisões importantes, consulta. Em momentos de tensão, pausa. Ao encerrar o dia, revisão. Esses 4 marcos criam ritmo espiritual. E ritmo gera estabilidade. Mas agora eu preciso tocar em algo ainda mais profundo, porque existe um momento na jornada de amizade com o Espírito Santo em que você deixa de buscá-lo apenas por direção e começa a desejá-lo pela própria presença. Sem pedido, sem urgência, sem lista, apenas comunhão. Esse é o estágio onde a amizade amadurece.
Você começa a perceber que não quer apenas respostas, quer proximidade, não quer apenas livramento, quer relacionamento, não quer apenas intervenção, quer convivência. E é aqui que muitos experimentam algo que palavras não conseguem explicar totalmente. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma firmeza interior que não oscila conforme notícias externas. Uma alegria discreta, mas constante. Mas preciso alertar você. Esse nível de intimidade não elimina desafios. Ele muda sua postura diante deles. Você continuará enfrentando decisões difíceis. Continuará lidando com emoções humanas, continuará passando por pressões profissionais e familiares. A diferença é que você não caminhará mais sozinho. E agora quero conduzir você a um momento de decisão clara. Se o seu desejo é realmente avançar nessa amizade, então você precisa assumir responsabilidade pela continuidade. Não delegar sua vida espiritual a momentos isolados. Não depender apenas de mensagens como esta. Não esperar sentir algo extraordinário para começar. Intimidade se constrói no invisível. E talvez o Espírito esteja tocando agora em algo específico dentro de você. Talvez seja um ajuste na rotina. Talvez seja uma conversa que precisa acontecer. Talvez seja um hábito que precisa ser interrompido. Talvez seja um compromisso diário que precisa ser estabelecido. Não ignore essa percepção, porque quanto mais você responde rapidamente, mais sensível se torna. E deixe-me abrir um último ponto antes do nosso momento final. Amizade íntima com o Espírito Santo também produz discernimento. Você começa a perceber ambientes que drenam sua paz, conversas que enfraquecem sua fé, hábitos que obscurecem sua sensibilidade. E então você passa a fazer escolhas mais alinhadas. Isso impacta sua saúde emocional, impacta seu casamento, impacta sua liderança, impacta sua mentalidade, impacta sua forma de lidar com a ansiedade. Porque você não reage mais apenas com base em sentimentos, você responde com base em direção. Chegamos ao momento mais importante desta jornada. Não é o momento mais informativo, é o mais decisivo. Porque agora não se trata mais de aprender sobre amizade com o Espírito Santo. Trata-se de escolher viver essa amizade. Respire profundamente por um instante. Pense na sua rotina. Pense na forma como seus dias realmente acontecem. Pense nas pressões, nas responsabilidades, nas conversas, nos pensamentos que ocupam sua mente quando ninguém está olhando. É nesse cenário real, não idealizado, que a amizade com o Espírito Santo precisa existir. Talvez você tenha buscado experiências espirituais intensas no passado, momentos marcantes, sensações fortes. Mas hoje eu quero conduzir você a algo mais profundo do que uma emoção passageira. Quero conduzir você a um compromisso silencioso e estável. Porque a amizade íntima não é construída em picos emocionais, é construída em fidelidade diária. Volte mentalmente aos 4 passos. Consciência da presença. Remover barreiras internas. Ouvir e obedecer. Cooperar ativamente. Agora imagine esses 4 pilares, sustentando sua vida espiritual pelos próximos anos, não apenas pelas próximas semanas. Imagine acordar todos os dias com a consciência real de que você não está sozinho, que o Espírito Santo está presente no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, nas suas decisões financeiras, nas suas conversas familiares. Imagine viver com essa percepção constante. Isso mudaria sua forma de falar? Mudaria sua forma de reagir? Mudaria sua forma de pensar? Mudaria suas prioridades? Amizade com o Espírito Santo não é mística, ela é prática. Ela reorganiza seu interior, ela ajusta sua postura, ela traz direção em meio ao caos. E agora eu quero conduzir você a uma entrega simples, mas profunda. Feche seus olhos, se possível. Diga em silêncio, mas com sinceridade: Espírito Santo, eu não quero apenas te buscar em momentos de necessidade. Eu quero caminhar contigo todos os dias. Ajusta meu coração.
Afina minha sensibilidade. Ensina-me a ouvir e obedecer. Não se preocupe em usar palavras bonitas. Seja honesto. Talvez você precise dizer, eu resisti em algumas áreas. Talvez precise admitir, eu tenho sido distraído. Talvez precise confessar, eu ouvi, mas não obedeci. Ele não se afasta de corações sinceros. Agora, visualize sua vida daqui para frente sendo marcada por pequenas decisões diárias de comunhão. Não algo grandioso, mas constante. 5 minutos de conversa sincera ao acordar. Uma pausa antes de responder em momentos de tensão. Uma pergunta simples antes de decisões importantes. Espírito Santo, isso está alinhado? Uma revisão ao final do dia. Isso parece simples, mas é transformador. E aqui está algo que você precisa guardar. A amizade com o Espírito Santo é o antídoto contra a solidão espiritual. Você pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir sozinho por dentro. Mas quando aprende a cultivar comunhão real com Ele, existe uma companhia constante que estabiliza sua alma. Isso impacta sua ansiedade, impacta sua forma de lidar com frustrações, impacta seu casamento, impacta sua liderança, impacta sua visão de futuro. Porque você deixa de depender apenas da sua própria força emocional. E agora, eu quero que você faça uma declaração pública. Não para impressionar ninguém, mas para marcar este momento como um divisor de águas espiritual. Se você realmente decide avançar nessa amizade íntima, escreva nos comentários. Caminharei diariamente com o Espírito Santo. Não escreva por impulso, escreva como compromisso, porque decisões declaradas se tornam mais fortes internamente. Antes de encerrarmos, quero deixar uma imagem no seu coração. A vida é uma jornada longa, cheia de fases. Haverá dias de alegria intensa e dias de silêncio profundo. Haverá portas que se abrirão e outras que se fecharão. Haverá momentos de clareza e momentos de dúvida. Mas em cada fase existe uma presença constante disponível. O Espírito Santo não é visitante ocasional, ele é companheiro de jornada. E quando você aprende a caminhar com ele, você não se torna alguém perfeito, você se torna alguém alinhado. Alinhado na fala, alinhado na mente, alinhado nas decisões, alinhado no propósito. Que a partir de hoje, você não busque apenas experiências espirituais, mas relacionamento contínuo. Que sua casa seja um ambiente sensível à presença dele. Que suas palavras reflitam a influência dele. Que seus pensamentos sejam filtrados pela direção dele. Que sua vida seja marcada por parceria constante. Permaneça alguns segundos em silêncio agora. Respire e decida. A amizade íntima com o Espírito Santo começa hoje e continua amanhã e no dia seguinte e no próximo ano. Essa é uma jornada. E você nunca mais precisará caminhar sozinho.